Uma história de pescador pode se transformar em breve em uma questão de concurso aqui no Brasil. E a minha aposta é que será uma questão do Ministério Público ou da magistratura, dado um pouquinho mais de complexidade dela. Ela diz respeito a um caso que está sendo julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos. É um caso muito importante por lá e que provoca uma reflexão sobre o que os juízes fazem no Brasil. Esse caso envolve alguns pescadores que estão questionando uma cobrança do governo dos Estados Unidos para a fiscalização das cotas de peixe, enfim, do trabalho do pescador. E o argumento dos pescadores é que a interpretação que o governo deu à lei está equivocada. E o governo alega que existe nos Estados Unidos a chamada doutrina Chevron, também conhecida como doutrina da deferência judicial. E o que diz essa doutrina? Ela é baseada em um caso que foi julgado há algumas décadas pela Suprema Corte e ela limita, de certa forma, o poder dos juízes ao analisar casos envolvendo o governo federal dos Estados Unidos. Por quê? O que decidiu a Suprema Corte na época? Quando uma lei ela é editada pelo Poder Legislativo e ela não é completa, ou seja, demanda interpretação, o papel do juiz é limitado quando essa interpretação é feita por órgãos do governo, lá especialmente agências do governo norte-americano, que são especializadas naquele determinado assunto. Então, pela doutrina é o seguinte: se a lei é clara, não tem margem de interpretação por parte dessas agências e o juiz aplica a lei da forma como ela é. Mas se por acaso houver ambiguidade, quem vai dizer qual é o significado da lei não é o juiz, mas aqueles órgãos do governo que são mais capacitados tecnicamente do que um juiz. Por isso, chama-se essa doutrina de deferência judicial, a deferência que o Poder Judiciário dá a esses órgãos, ao conhecimento que eles têm. Vai caber ao juiz apenas verificar se aquela interpretação é razoável. Se a interpretação for razoável, não cabe ao juiz mudar o que foi decidido por essas agências. Agora imagina isso no Brasil. Hoje os juízes brasileiros eles atuam com plena liberdade para decidir exatamente o que diz uma lei, em contrariedade muitas vezes com o que órgãos do governo, por exemplo, o INSS, mesmo algumas agências reguladoras, decidem sobre um assunto, mesmo essas agências, esses órgãos tendo um conhecimento técnico, em tese, muito maior do que o magistrado, isso não impede que o magistrado decida sobre aquele tema, muito além dessa questão de verificar só a razoabilidade do entendimento governamental. Então, essa doutrina da deferência judicial, muito conhecida pelos administrativistas, pode ser, em breve, uma questão de concurso. Por quê? Porque a Suprema Corte, tudo indica que ela vai rever a doutrina Chevron. Então, lá nos Estados Unidos, você tem um entendimento muito restritivo da atuação dos juízes, tem-se uma tendência de revisão dessa doutrina para que os juízes tenham mais liberdade para analisar o significado das leis quando elas trazem uma interpretação dúbia. Então fique de olho nessa questão. É um detalhezinho, mas vai que tem um examinador mais criativo e cobra algo assim. E se cobrar, você já vai saber ao menos do que se trata. Então é isso, um abraço e em breve eu volto com novas dicas.